Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal e hoje vou falar sobre a espiritualidade. Eu sempre digo aqui no meu canal que a espiritualidade não existe e então, por isso mesmo, eu vou tentar esclarecer isto de uma forma muito clara, muito precisa, do meu ponto de vista, porque é que a espiritualidade não existe e porque vocês estão a viver em um mundo de fantasias e que não vai vos levar a nenhum lado, evidentemente, vai vos levar a vocês despertarem, a saírem desse mundo, não é? Se é que vocês conseguem sair desse apego, dessas crenças em que este mundo vos meteu. Mas antes disso, vamos tentar ver aqui no ChatGPT o que é a espiritualidade, como é definido pela sociedade ou pelo sistema, sobre o que acha que é a espiritualidade, o que é que as pessoas acham. Para isso, não é? Fiz uma pergunta ao ChatGPT e vamos ver o que é que ele diz. Vamos lá? Muito bem. Para uns, a primeira parte, conexão interior, cultivar autoconhecimento, paz interna e equilíbrio emocional. Para muitos, esta parte da espiritualidade tem este significado. Para outros, é a conexão com o divino ou sagrado. Para alguns envolve acreditar em Deus, deuses ou forças superiores. Algumas pessoas se identificam com isso. Para outros, será conexão com a vida e o universo, sentir-se parte de um todo maior, valorizando a natureza, a humanidade e o fluxo da existência. Perfeito. Para outros, é valores e ética. Viver guiado por princípios como compaixão, gratidão, respeito e amor. Com certeza. E, por último, práticas e experiências. Meditação, oração, reflexão, rituais ou momentos de contemplação que aprofundam o sentido de estar vivo. Perfeito! Tudo isso está perfeito. Cada pessoa está dentro do seu quadrado, só que existe um problema. E já vamos ver, deixa-me pôr aqui isto um bocadinho na perfeição para eu continuar a falar. Só que existe um problema, meus amigos. É que tudo isto está ligado a este ser humano. E este ser humano não somos nós. Este personagem que está aqui a viver, eu agora aqui neste momento, aqui, que estou aqui a falar com vocês, eu simplesmente estou, como se vocês já viram os meus últimos vídeos, onde eu falo que nós não somos consciências e nós não somos este corpo, porque nós, simplesmente existe algo ligado a este corpo que dá consciência, que faz com que este cérebro, que consegue ser consciente, né? Consegue ter uma consciência mais ampla, consegue ter mais consciência de si mesmo, então conecta-se e ele consegue manifestar-se através deste corpo sem saberes que de onde é que vem esta ligação. Tu tornas-te consciente, mas nem sequer sabes, essa consciência faz parte do corpo, não faz parte do que está ligado, do que está na ponta do outro lado, do início da ligação. Então, nós nem somos consciências, porque a consciência vem do corpo. É graças a este cérebro, que nós somos conscientes. Ele tem essa capacidade. Se nós olharmos para um animal, quando se conecta, quando isso que eu falo nos meus últimos vídeos, onde eu falo da consciência, o que é uma consciência? Quando se conecta a um animal, o animal, essa ligação, quando se conecta, por exemplo, a um cão, ele só vai se poder manifestar com a compreensão do cérebro de um cão. Não vai ter a compreensão ou a percepção de um cérebro humano. Não dá. Somos diferentes. Então, já por aí, já vemos que existe algo errado. Certo? Mas para isso vocês têm que entender esta parte. Porque se vocês não entendem esta parte, já vamos mal. Porque a espiritualidade, aquelas pessoas que procuram a espiritualidade, tentam entender quem são elas, né? Quem sou eu, né? Eu sou este corpo? Eu sou esta mente? Eu sou estas emoções? Quem sou eu? Se eu não sou este corpo, se eu não sou estas emoções e se eu não sou esta mente, quem sou eu? Então, nós, como seres humanos, nós nos identificamos com o quê? Com o quê? Com este corpo, com este personagem, com tudo aquilo que contém
com todas estas memórias e programas. E nós começamos a jogar o jogo da vida, não é? O jogo de tentar saber quem nós somos. Mas espera aí, mas por que razão nós temos que nascer aqui neste mundo sem qualquer tipo de memória, não é? Porque nós aqui, todas as memórias, todos os programas que nós temos, assim muito basicamente explicando, vem do nosso personagem, do bebê que nasceu, né? Não vou estar a falar das memórias e programas que nós trazemos dos nossos ancestros, né? Que passam de geração em geração, transgeracionais. Nem vou falar da parte, se calhar, de implantes de memória ou se calhar, possivelmente, de vidas passadas ou do que seja. Então, já a partir daí, vamos imaginar que nós nascemos virgens, nascemos sem qualquer tipo de memórias e programas e nascemos mesmo assim, porque nós não sabemos falar, não sabemos ler, não sabemos escrever, não sabemos nada daquilo, das nossas profissões ou de como funciona este mundo, nós vamos aprendendo, né? Então nós nos vamos vamos conectando com o mundo, vamos criando ligações. Ligações com o quê? Com aquilo que nós nos identificamos, com aquilo que nós acreditamos. Então aí começam as nossas crenças e também começa a nossa busca muitas das vezes pode acontecer que nós vamos tentar encontrar a nossa natureza, aquilo que nós somos, aquilo a que as pessoas chamam de espiritualidade. Eu sou espiritual porque eu estou a buscar um sentido à vida. Eu quero agir de forma de eu ser uma pessoa no âmbito espiritual, daquilo que significa para ti, aquilo que nós já vimos ao princípio. Perfeito, meus amigos. Está espetacular. Tudo isso é muito bonito, soa muito bem para ouvidos que querem ouvir, mas para mim isso tudo é uma valente treta, porque nós estamos a viver dentro do personagem. Então, se nós nascemos aqui sem qualquer tipo de programas e memórias, se nós iniciamos aqui o que se chama vida, porque a vida não existe, já tenho aí um vídeo a falar sobre isso, que a vida, tal como nós pensamos que a vida é vida, não é vida, porque nós estamos metidos dentro deste robô biológico que nós não controlamos. De certa maneira, nós não o controlamos, né? Tu não controlas as células, certo? Controlas o coração, os pulmões. Já falei que isto é como um carro. Tu, simplesmente, se queres conduzir um carro, tu entras dentro do carro, dás as chaves, fazes o que tens que fazer e vais conduzir o carro. Tu não vais estar no motor, tu não vais estar nas válvulas, tu não vais estar no escape, tu não vais estar na parte elétrica, tu não vais estar nas rodas, tu não vais estar na carroceria. A mesma coisa acontece com o ser humano. O ser humano, tu não estás a controlar os braços, coisas. O cérebro é que faz isso tudo. O cérebro diz, né? De certa maneira, as conexões se fazem. Né? Eu, por exemplo, eu estou a fazer isto. Como é que eu sei que estou a fazer isto? Onde é que está a informação? Eu não tenho essa informação. Mas, com as minhas emoções e através da minha fala, com aquilo com o que estou a tentar transmitir, faz o quê? Os movimentos. Sou eu que estou a controlar os movimentos? Não, está tudo conectado, já automático. Então, se já está tudo automatizado, a não ser que eu realmente, eu disse assim, vejo a caneta, vamos imaginar que agora vou fazer as coisas mais devagar, sem pensar muito, não é? Então eu vejo aqui uma caneta, eu agora transmito ao cérebro, caneta, preciso de uma caneta. Isto é mais devagar, não é? Eu pego na caneta, quer dizer, o movimento já vai, eu nem sequer, eu não fiz o esforço de dizer assim, agora vou fazer com o meu braço, vai lá, os meus dedos façam assim. Não. Eu não tenho consciência disso. Isso é tudo automatizado. A não ser que tu queiras, olha, agora mexe o dedo, o indicador. Então eu mexo. Mas mesmo assim, vocês façam isso, tentem fazer isso e tentem controlar aquilo que realmente vocês querem e vocês veem que, mesmo quando eu aponto, a parte do movimento não sou eu que estou a ver, olha, 3 milímetros para a esquerda, 3 milímetros para a direita. Não dá para fazer isso. Então, já vemos que nós não somos um corpo
Não somos. Isto é um robô biológico altamente sofisticado, que a nossa consciência, se é que muita gente tem esse tipo de consciência, muita gente só tem o ego, pelo que parece, não é? Que chamam os NPCs, os portais orgânicos, ou os seres de muita baixa consciência, só vivem muito no básico, que são controlados pelo ego. Eles nem sequer são conscientes daquilo que fazem, do mundo em si, ou nem sequer sabem quem eles são, que é o melhor. Eles não, quer dizer, eles sabem o que são, mas vocês estão a dizer, em termos espirituais, em termos de busca, eles essa parte não entendem essa parte da espiritualidade. Eu já vos disse que a espiritualidade não existe, mas eu já lá vou. Agora, aqui eu estou a falar de espiritualidade porque eu já muitas vezes falei aqui neste canal, e para aquelas pessoas que ainda não entenderam, ainda não viram os vídeos, que nós temos o nível básico, que é o físico, temos o nível emocional, coração, e temos o nível 3, que é o mental, certo? Nesses 3 níveis, se a pessoa estiver dentro desses 3 níveis, que está dentro do nível do ego, estão dentro do nível do ego, por muito que as pessoas digam que são espirituais, continuam dentro da espiritualidade, estão dentro do ego espiritual. Ok? Porquê? Porque ainda se identificam com o quê? Com o personagem. Este personagem nasceu aqui, e a pessoa ainda se identifica. O que é que tu eras antes de vir para aqui? Quem eras tu antes de tu nasceres? Vamos imaginar que esse era o teu eu real. O eu real é o que tu és antes de nascer. E agora tu esqueces tudo, ingressas aqui neste planeta, neste simulador, e então começas a identificar com este. E agora começas a jogar o jogo da espiritualidade. Certo? A tua consciência é muito baixa, é muito básica, está aqui, está no nível do ego, não te consegues identificar com nada, mas depois, mais tarde, começas a dizer assim, espera aí, quem sou eu? Eu sou este corpo? Eu sou estas emoções? Mas as pessoas não vão por aí. As pessoas que começam a dizer estas coisas, quem sou eu, por exemplo, sou este corpo, sou esta mente, sou estas emoções, essas pessoas já estão no nível 3 para o 4º nível de consciência, que é o corpo. Podemos dizer, que eu também não vou estar agora aqui, porque existem várias maneiras de dizer as coisas, vários tipos de informação, mas vamos imaginar que é o corpo búdico, não é? Ou um bocadinho abaixo do corpo búdico, entre o 3 e o 4, e aí a pessoa já começa-se a desassociar com este corpo. Espera aí, eu não sou este corpo, não é? Aí, quando começa-se a desligar deste corpo, a não associar o seu ser a este corpo, então começa a ver que a espiritualidade não existe. A espiritualidade só existe quando existe uma busca pela verdade. Quando existe uma busca para entender quem a pessoa é. Só que, neste caminho, existe um grave problema. Existe um problema em que as pessoas continuam a jogar o jogo da espiritualidade, o jogo do ego, continuam-se a identificar com este personagem. Então, eu sou um ser espiritual. Espera aí, eu quem? Se tu não és este corpo, tu simplesmente, a tua consciência, o teu ego está aqui. Quando tu morrestes, porque onde é que estás tu? Depois de morrer, quem és tu? Continuas a ser este corpo com o qual tu te identificaste? Será que este corpo eras tu? Se ele morreu, onde é que está o teu verdadeiro eu? Se tu te tornaste um espírito, vamos imaginar que tu te tornas num espírito. Tu morrestes, transformaste-te num espírito. O teu verdadeiro ser, vamos imaginar que é assim que as coisas funcionam. Continuas-te a identificar com aquele sujeito que morreu? Onde é que está essa busca pela espiritualidade, se tu afinal nem sequer eras este corpo? Como é que tu podes te identificar com o corpo, com aquilo que tu és, se tu não és isto? Vamos imaginar que agora existe aí vamos imaginar que tu te identificas, como existe aí muita gente, que infelizmente estão totalmente parasitados e dizem que são cavalos, são cabras, são galinhas, são gatos. Existem pessoas assim, infelizmente, foram totalmente parasitados, totalmente, sei lá eu, possuídos, e também têm memórias e programas que fazem com que isso aconteça. Então, eles próprios se identificam como sendo algo que eles são. Agora, se eles recebessem tratamento e depois
descobrisse que afinal são seres humanos e não são cabras, ou o que seja, vamos lá ver. No momento em que ele ganha consciência, que afinal eu não sou uma cabra, não sou uma galinha. Então, quer dizer, eu tive a agir como se fosse uma, mas afinal não era. Vocês estão a entender? Então vocês estão a agir como este personagem, vocês pensam que são este personagem, que tudo aquilo que vocês aprenderam, todos essas informações, essas ligações emocionais, mentais, intelectuais, tudo e mais uma coisa, vocês se conectam a esses estados ou essas informações e vocês pensam que vocês realmente são esse tipo de ser, esse ser espiritual que vai... Quando todas as experiências, para aquelas pessoas que fazem as meditações, toda essa parte das experiências espirituais ou emocionais, as pessoas se conectam e pensam, porque este corpo tem a capacidade de ter essas experiências, de ter essas conexões, e a pessoa se começa a conectar com essas experiências. Uma vez li em um livro, há muitos anos atrás, isso foi nos meus inícios, onde eu realmente passei de uma fase para a outra, onde já tinha dinheiro para comprar livros, então aí eu entrei em um mundo totalmente diferente, onde eu já tinha o poder de compra, de adquirir conhecimento, porque eu nunca tive nenhum mestre. Então comecei a adquirir os meus livros, e havia num desses livros, lá de um monge budista, lá não sei de onde, já não me recordo, onde ele dizia, todas as experiências que nós temos são distrações. Distrações que nós vamos ter de soltar, porque é tudo muito bonito, ter estas experiências, ter estas, tanto experiências supostamente espirituais, como pode ser também viagens astrais, sonhos lúcidos, ou telepatia, ou essa sensação de amor incondicional. Tudo e mais alguma coisa, tudo isso são distrações. Para que tu não saibas quem tu realmente és. O teu verdadeiro ser. Então, os espiritualistas andam por aí, dentro, a fazer, até mesmo através dos chakras, começam ali a mexer nos chakras. Eu já experimentei isso tudo, já estudei isso tudo, tive experiências que nunca ninguém teve, possivelmente nenhum dos mortais, se calhar, teve. Eu não estou a dizer que nenhum dos mortais, mas estou a falar dos normais, essas pessoas que andam aí, que nunca tiveram essa oportunidade de ter esse conhecimento. Então não fizeram os exercícios, então se não tiveram os exercícios, possivelmente não tiveram esse tipo de experiências. Agora, as pessoas que fizeram os exercícios dos chakras e tentaram os ativar e fazer tudo e mais alguma coisa, não é? Através dos exercícios, vocês vão ver que se vocês fizerem esses exercícios, vocês vão ter experiências com os chakras e vocês vão dizer assim, carago, o que é isto? Não é? Mas isso só é possível se tu tiveres um corpo humano. Porque os chakras estão implantados no corpo humano. Para quê? Para gerar as emoções. Cada chakra tem as suas características. Este chakra não é a mesma coisa, não vibra, não tem as mesmas intenções ou conexões com o chakra sexual. O chakra sexual é muito potente. Por isso é que as pessoas andam loucas, as pessoas querem ter relações. As pessoas veem uma mulher, querem ter relações. A mulher, não sei, quer parir, quer criar, quer gestar um ser humano. Então, tudo leva a que tenham relações. E mesmo a energia é tão potente e tão prazerosa que fazem as conexões. Quer dizer, faz essa atração. Isso não é nada anormal. Quer dizer, isto não é normal. Isto é algo que já foi programado no ser humano para que ele haja desta maneira. Porque nós somos animais. E como se nós fomos programados para nos procriar, para que este metaverso, para que este simulador simplesmente não se extinguisse, é claro que não iam. Têm que meter implantes. E estes implantes é o que mantém este mundo tal como ele é. Se existe guerra neste mundo, é por causa destes implantes. Porque nós temos emoções. Nenhuma pessoa que tenha daqui para cima, que esteja conectado com os chakras do coração para cima, nenhum deles vai para a guerra. Nenhum deles.
Mesmo aqui no coração é preciso ter cuidado, porque essa coisa de patriotismo, de querer salvar o país, também vem daqui, acho eu. Então vemos que também existem muitos loucos que estão aqui no coração e se movem nos dois lados. Não é? Por amor à pátria, por amor aos meus filhos, ou por amor à minha família, por amor ao que seja, eles fazem que também vão cometer atrocidades pelo mundo. Mas posso-vos garantir que daqui para cima não há hipótese. Eu já tive aqui uma altura em que eu só estava aqui neste chakra. Eu estava completamente com este chakra ativado, que sentia mesmo assim, era mesmo assim, aberto. E era muito. Eu simplesmente me desconectei deste mundo. Então, os chakras são tipo portais que te abrem a consciência ou que te alteram a tua consciência. Sim, há muita coisa que se pode dizer ou falar sobre os chakras em relação à espiritualidade. Para onde é que nós vamos? E até eu tenho que ainda descobrir isso, ainda estou na descoberta. Mas tudo o que se liga a este ser são planos. Quando tu te ligas aqui, tu vais para outros planos interdimensionais. Consegues ter acesso, e se tiveres acesso à tua glândula pineal, ao teu terceiro olho, tu podes aceder a vários níveis de consciência ou a vários mundos. Mundos que têm a ver com o quê? Com esta Matrix, com toda esta criação. Nós pensamos que tudo isto que nós temos aqui, estes mecanismos que nós temos, quando nós descobrimos, não é? Essa parte espiritual, não estou a falar da religião, não é? As pessoas também parece que associam muito a religião à espiritualidade. Bem, de certa maneira também está, mas porque acreditam em Deus, né? Então também essa parte de crenças também se torna a espiritualidade. Mas se vamos para a parte mais transcendental, onde começamos a mexer com energias, aí já começamos a ir para outros planos de existência. E nós dizemos assim, nós somos também esses corpos. Quando nós vamos para outros níveis de consciência, nós também somos esses corpos. Meus amigos, tudo isso, desde o meu ponto de vista, faz parte do sistema onde nós estamos metidos. Nunca nós sabemos quem nós somos. Nunca, em nenhum momento, tu sabes quem tu és. Em nenhum momento. Porque, para aqueles que já viram os meus vídeos sobre o que é a consciência, já vemos que a consciência, esse ser a qual nós estamos ligados, essa conexão, ela precisa estar conectada nos nossos seres, num ser humano, num ser qualquer, não importa, para ter consciência, para obter informação. Se não tiver conectado, não tem informação nenhuma, não tem memórias, não tem nada. Então, por isso, nós estamos a viver dentro de um sistema. Por exemplo, nós temos, e aqui é algo que eu ainda tenho que trabalhar, porque isto há muitas coisas que eu ainda não sei. Eu estou a descobrir, e há coisas que já me estão a acontecer hoje à noite. Por exemplo, acordei, eram para aí meia-noite e não conseguia adormecer até às 4. E eu pus-me a fazer perguntas, coisas que realmente são perguntas que eu tenho que saber. Então, eu ainda estou a trabalhar em mim. Há muita coisa que eu tenho que saber e há muitas coisas que já estou a fazer, já me estou a desconectar mesmo de muita coisa, apesar de eu já estar desconectado deste personagem. Mesmo assim, há certos trabalhos que as pessoas ainda têm que fazer e, se não o fizerem, não passam para o seguinte passo, que é o passo de começar a ver o que é atrás do véu. Então, nós temos que começar a ver o que é que está por trás desta realidade. E eu tenho estado a fazer uns exercícios que eu já disse aqui neste canal para vocês fazerem. Para quê? Para vocês começarem a ter certos estados de consciência, para que vocês comecem a ver o véu que está do outro lado. Eu estou a fazer isso e realmente tive aí uma ou duas experiências onde já se começou a mostrar o que é que está do outro lado. E todas as pessoas começam a ter medo desse lado, não é? As pessoas querem ir só para a parte espiritual, a parte de amor e felicidade, mas não querem ver a realidade deste mundo. O que é que está por trás deste véu? Por exemplo, e isto é muitas pessoas que são médiums conseguem ver que é o mundo, esse mundo astral aqui neste planeta, essa dimensão que está por trás, onde
têm muitos mortos, entre aspas, muitas pessoas que desencarnaram e ficaram por aqui, e depois também tem muitas entidades, mas mesmo muitas entidades a passar por todos os lados, a possuírem pessoas, ligadas a pessoas, e essa parte é que começou-se a mostrar a mim. Então e tentaram-me meter medo. Para quê? Porque eu não consigo ver o véu que está por trás, não é? Eu depois vou-vos contar um dia esta experiência, porque eu aponto sempre tudo num diário. É uma coisa que eu aconselho a todos, é que vocês sempre escrevam o vosso diário, porque de certa maneira faz com que vocês sigam o vosso caminho e vocês sejam mais conscientes daquilo que está a acontecer. Então, a mim tentaram me meter medo, e não é? As pessoas têm medo disso. Existe um medo instalado dentro de nós, que é um programa, para que nós tenhamos medo do desconhecido. Então, só que nesta experiência foi engraçada, porque realmente nessa experiência eu perdi todo o medo. A partir daqui é trabalhar e começar a ver a outra realidade, a outra camada. Esta camada que nos impede de ver. Os nossos olhos não veem. Essa camada que é ultravioleta, onde nós não conseguimos ver essas entidades que estão do outro lado. Então, começar a perder o medo para começar a ver essa camada. E essa camada, não, muita gente pode lhe chamar, olha, essa parte também é espiritual. É o que vocês, pronto, porque estamos também dentro de tentar descobrir o que é este mundo, né? Mas existem várias camadas, né? E as pessoas ficam na camada desta Matrix. Esta Matrix tem uma camada onde tem um sistema, né? Tem um servidor onde tudo isto é emulado, tudo isto é o simulador. Só que depois existem outros simuladores com o qual nós conseguimos aceder com a nossa glândula pineal, e é por isso que muitas a própria Matrix faz com que tudo que nós vemos dentro, por exemplo, das nossas experiências espirituais, etc., se dê aqui. O próprio simulador é que cria esses mundos. Esses mundos virtuais, esses mundos que são criados dentro da nossa cabeça, são reais? Né? Depende porque existem mundos que são como este, que são simuladores, que nós realmente podemos ir, porque eu já fui até lá, eu sei que existem esses mundos, existem os mundos astrais, que são deste planeta, e depois existem mundos que são criados na nossa cabeça, ou o simulador, porque nós estamos ligados, que cria para criar ilusões, para criar histórias. Eu acho que muitos deles são essas histórias que se ouvem nas hipnoses regressivas. A maior parte dessas histórias, dessas experiências, desde o meu ponto de vista, é tudo alucinações. Podemos dizer que são alucinações. É criado ou pelo teu cérebro ou pelo sistema, que te vai criar o jogo. Dependendo daquilo que tu tenhas na tua cabeça, das tuas crenças, vai-te montando o espetáculo. É como um sonho. Onde é que estava o sonho? Antes, quando tu entras dentro do sonho, ele existia, esse mundo existia? Não. A mesma coisa acontece. Eu sempre digo e desafio a qualquer terapeuta de hipnose regressiva que meta uma pessoa aqui, outra pessoa aqui e que os dois coincidam com a mesma história. Vamos imaginar que eles possam, que isto é uma prática muito comum, que é, por exemplo, eu não consigo entrar em hipnose, não consigo ver imagens. Então, o que é que vai acontecer? Outra pessoa vai fazer de suporte. Essa pessoa é que vai ver a minha vida, vai ver o meu problema, vai ver o que é que aconteceu comigo. Então, o que nós podemos fazer, e isso é um desafio que eu dou a todos os terapeutas de hipnose regressiva, é fazerem uma sessão para uma pessoa qualquer, ou mesmo para a pessoa, e depois com outra, verificar, contrastar o que a outra pessoa disse. E vamos ver se as duas histórias coincidem uma com a outra. Sabes o que eu vou vos dizer? Não. A não ser que sejam duas pessoas extremamente médiums e que a informação que eles querem tenham que ver com este mundo. Que possam contrastar aqui, no físico. Não nessas alucinações, não nessas visões, ok? Muito bem. Meus amigos, então, o que a espiritualidade existe? Sim, existe. Existe na camada número 1, número 2 e número 3. Porquê? Porque a pessoa ainda se identifica com o quê? Com este corpo. E se a pessoa se identifica com este personagem, com estas crenças,
com estas lealdades, com estes apegos e tudo e mais alguma coisa, com as nossas emoções, com as nossas memórias, com os programas, se nós nos identificarmos, e inclusive os desejos, porque nós temos o corpo dos desejos, esse corpo que não nos deixa em paz, se vocês se identificam com esses corpos, com tudo o que representa este personagem, se tu ainda, de maneira ignorante, ainda te identificas com este, eu posso dizer que tu és um ser espiritual. És um ser espiritual, mas estás dentro da tua alucinação. Porquê? Estás dentro do teu jogo. Estás a viver o personagem. Ainda como não largaste o personagem, não consegues entender que estás a viver numa autêntica ilusão. Então a pessoa vai jogando o jogo da espiritualidade. Só que acontece o seguinte, que é uma das coisas que eu acho que funciona assim, que é o seguinte: existem dois caminhos, que eu já contei aqui 1 milhão de vezes. Os dois caminhos. Tu vais na primeira camada, vamos imaginar, és uma pessoa muito básica. Chegas à parte da espiritualidade, na parte terceira, a passar para a quarta. Então, nesta parte é quando se divide o trigo do joio. Onde as pessoas decidem seguir o caminho espiritual, o caminho da Matrix, o caminho da ascensão do espírito, da alma, sei lá, do que seja, e depois existem os que passam da terceira para a quarta expansão de consciência e vão por este caminho que é o caminho de soltar tudo, desapegar-se de todo este personagem. No momento em que tu decides esse caminho, tu vais ver tudo totalmente diferente. Mas se tu continuares neste caminho, no ego espiritual, onde tu pensas que vais te levar em amor, porque as pessoas se identificam com este personagem que sente, e isto é das coisas piores que pode acontecer, é quando as pessoas se identificam com as emoções. O corpo emocional não és tu. É um outro corpo para que este corpo funcione. Temos o corpo físico, o corpo emocional, que é os chakras, e temos o corpo mental. Uma vez que se tu te identificas, claro, isto tudo, todas estas camadas, todos estes corpos, fazem aquilo que tu és. Mas tu não és isso. Se te sacam uma camada, quem tu és? Se sacam outra camada, quem tu és? O que é que fica? Se te sacam esta camada, o que é que fica também? Antes de tu seres um ser humano, o que é que tu eras? Tu eras isto? Não. Então quem tu és? Faz-te a pergunta, quem tu és? Antes de tu teres estas crenças todas de espiritualidade, antes de tu pensares que és este personagem, pergunta-te a ti, quem tu eras antes de vir para aqui? Quem era o teu supostamente verdadeiro ser? Porquê que vieste para aqui? Porquê que estás a jogar este jogo louco? Porquê que continuas-te a identificar com o ego? Será que tu és o ego? Ou estás a expandir a tua consciência para nível 4 e já te começas a desassociar do ego? Ainda continuas a ter desejos? Ainda continuas com crenças? Ainda continuas com apegos? Pergunta-te. Então, o que é a espiritualidade para vocês? Realmente, o que é que vocês estão a perseguir? O que é que vocês estão a perseguir? As pessoas espirituais, muitas delas pensam que são melhores que as outras que não são. É tudo a mesma coisa, meus amigos. É tudo a mesma coisa. Cada um no seu quadrado. Nenhum é melhor que outro. Cada pessoa está a jogar dentro do seu jogo. Tanto o assassino como a pessoa que está ali. É a mesma coisa. Se estão dentro do personagem, estão a jogar o jogo da ilusão. Eu sou o ser que vai se elevar e vai se tornar o que seja, e o outro que diz que vai ser o assassino e que vai fazer 1001 coisas e vou me tornar no maior dealer do mundo. A mesma coisa. Estão a jogar o jogo da polaridade. Yin e Yang.
Se tu estás a jogar dentro do Yin e Yang, tu estás dentro do sistema. Nas crenças, no jogo. Então, o que é que vais fazer? Vais continuar a jogar o jogo de ser paz, luz e amor? Eu espero estar errado, hein? Porque eu acho que pode haver a possibilidade de existirem vários tipos de conexões. Conexões que se conectam aos seres. Pode existir em que, dentro deste jogo, essas conexões fazem os personagens. Quer dizer, entra dentro dos personagens e joga dentro dos personagens. Então, controlam os personagens. Então, se controlam os personagens, este mundo vai seguir um guião. E esse guião tem que continuar. Então, vai tornando, vai fazendo com que, de certa forma, até mesmo esses seres, essas conexões que podem existir perfeitamente, podem estar hackeadas. Quer dizer, pode estar conectado realmente possível, pode ser que exista realmente um ser por trás de tudo, só que esse ser esteja, assim como no filme da Matrix, em que eles estavam dentro daquelas cápsulas, então estavam a dormir. A mesma coisa pode acontecer, a mesma coisa, onde nós estamos ligados, só que estamos totalmente desconectados, estamos a jogar o jogo da ilusão. Quando nós começamos a expandir a consciência e começamos a ver que existem estas coisas todas que eu vos estou a dizer aqui, que vos conto aqui nos meus vídeos, né? Muitas delas já estão ultrapassadas, mas vocês podem ver esses vídeos, mas né, essas teorias que eu muitas vezes posto aqui, isto vai sempre avançando, não é? Já vemos que, pronto, até mesmo estas conexões, há muita coisa que se liga. Eu ainda não descobri muito bem o que é que se passa aí, já tive algumas experiências que vi o que é que estava por trás. Eu não vou dizer que aquilo era um ser, mas era algo, né? Que não tinha memórias, não tinha corpo emocional, não tinha corpo mental, não tinha nada. É um ser que não tem nada disto. Tu não podes dizer, tu não tens, não dá para dizer o que é aquele ser. Tá? Uma vez, ele pode estar conectado a nós, mas ele não só. Ele, no momento em que se desconecta deste corpo, não sabe nada deste corpo. Fica zero. Ele é zero absoluto. Ele não tem nada. Essas ligações que esse ser faz, pelo menos aquilo que eu vi que era o meu ser que estava ligado a este corpo, e que estava ligado a milhares de corpos, onde também eu estava a ter outro tipo de experiências, ou estava também preso lá, esse ser, sinceramente, ele só se pode manifestar se estiver dentro de um corpo. Não vale a pena estar aqui a tentar embelezar as coisas, porque aquele não dá. Ou tu tens que ter acesso ao programa para agir como o programa. Se não tiveres acesso ao programa e às memórias, morreu, esqueceu. Não dá para tu saberes o que é o outro. Porquê? Porque tu precisas de um corpo humano para tentar saber o que é aquilo. E mesmo assim não dá. Ok? Porquê? Porque estás dentro deste corpo. Então, tu tens de estar desligado disto. Então, se desligaste deste corpo, já não consegues discernir como este corpo. Pois é, meus amigos. Há muita coisa para se dizer aqui. Talvez eu tenha me esquecido de muitas coisas. Eu espero que vocês tenham entendido esta parte da espiritualidade. Muita gente ainda está dentro desta ilusão, ainda está dentro destas crenças. Eu vos compreendo, eu estive também dentro desse caminho, só que possivelmente tive, não sei, se calhar o meu maior desafio, né, foi mesmo saber quem eu era, né? Não me perdi, né, na ilusão. Então, como não me deixei perder dentro dessa ilusão, que é deste mundo, né? Da espiritualidade deste mundo, do que existe dentro deste mundo, né? Nós vamos nos ligando às informações que existem, né? Sejam elas quais forem. Eu estou a falar, pode ser religiões, pode ser partes da parte do budismo, né? Essas áreas todas. Então pode ser da magia, de qualquer coisa, né? Nós vamos nos conectando e chamamos isso a parte espiritual, o crescimento espiritual. Pois é, meus amigos. Só que isso é entretenimento deste mundo. Então, podemos jogar todos esses jogos? Claro que podemos. Se estes programas existem, então dá para nós jogarmos esses jogos.
né? Podemos jogar com esse personagem, a fazer essas coisas, a fazermos, a interpretar essa busca, né? Esse caminho. Para concluir, eu realmente, nem eu sei realmente se isto que eu estou a dizer está certo ou não, mas eu ainda estou a tentar descobrir outras coisas, como eu já vos tinha dito. Vamos ver até onde eu consigo chegar. Passo a passo, parece que isto não se pode dar tudo de uma só vez, os passos não se pode ser um passo grande, tem que ser passos pequeninhos para que este corpo se habitue. Para aqueles que já viram o meu vídeo, os meus vídeos todos, já sabem que eu passei por um período de adaptação para tentar descobrir mais sobre este mundo, para poder ir mais além, né? Para poder também desapegar-me deste ser, deste que está aqui, deste personagem. No momento em que eu consegui e estive adaptado já, este corpo se adaptou, esta mente, estas emoções se adaptaram a este novo caminho, né? Esta nova forma de ver o mundo. A partir daí eu já sou um ser totalmente diferente. No momento em que tu começas a desconectar deste personagem, no momento em que tu já não te identificas, no momento em que soltas soltar tudo aquilo que tu realmente tens que soltar, porque as pessoas parece que não gostam de soltar. Eu também não conseguia soltar os meus pais, não é? Por exemplo, o meu pai, aquilo que ele tinha feito no passado, as decisões que ele tomou, eu não conseguia soltar. No momento em que eu decidi soltar tudo, desassociar-me deste corpo, deste personagem, no momento em que isso aconteceu, outro personagem apareceu. Quer dizer, outro personagem que não é um personagem, mas porque tu, cada vez que tiras as camadas, as conexões, tu te tornas um ser mais consciente. A tua camada de consciência vai expandindo, podemos dizer tu já começas a estar dentro do corpo búdico, aonde tu já não és. Ok? Eu já falei aqui também, tenho que dizer isto, que eu escolhi estar neste nível baixo, mas estando no nível alto. Para quê? Para poder-vos explicar o que é este mundo. Então, eu tive que sair desse estado, que muita gente se chama o estado de iluminação, onde tu não és nada, onde tu não tens ego, onde o tempo não existe. E vocês dizem assim, o tempo não existe. Vejam os meus vídeos, onde eu tive as experiências, onde o tempo não existia, o ego não existia, o meu ser não existia, sério, nada existia. Ok? São experiências que tive que passar para poder entender este mundo. No momento em que eu decidi não estar mais nesse estado e voltar, não é? Voltar a sentir-me tal como um ser humano normal. Para quê? Para poder-vos explicar mais ou menos o caminho que vocês têm que fazer. O caminho não é bem o caminho, mas para que vocês, pelo menos, saibam esta informação. Não tenho aqui nenhum bichinho aqui a dizer mais coisas. Eu simplesmente, através das experiências, através da reflexão, consigo aceder a essa camada que está aqui, que é a camada, quando tu começas a expandir a consciência, muita mais informação vem. Tu consegues aceder a outro tipo de informação, tu consegues ver o mundo de outra maneira. Então, a minha seguinte camada, que vou tentar expandir, é ver o véu do outro lado. No momento em que eu consiga ver o véu do outro lado, eu vou-vos poder dar outros tipos de informações e, apesar disso, está dentro do sistema, ainda continua a estar dentro da ilusão. Essa não é a minha intenção, né? Essa é um caminho também de distrações, mas se eu conseguir aceder a essa nova realidade, eu vou-vos dizer como é que este mundo funciona desde outro ponto de vista, né? Desde outra camada. Né? Não vou dizer que consiga fazer isso, porque essa também não é bem a minha intenção, mas vamos ver o que é que o meu caminho este caminho de revelações ainda me tem para me mostrar, e vamos ver quanto tempo eu também ainda duro aqui neste mundo para vos contar o que tenho que vos contar antes de nos aprisionarem dentro das cidades de 15 minutos e dentro deste sistema totalitário onde o próprio demiurgo em si, todo esse ser que nos controla a todos, quer nos levar, quer ter-nos prisioneiros
de maneira infinita. Né? Ele vai viver para toda a eternidade graças à tua energia, a minha e a de todos, não é? Então, meus amigos, muito obrigado por vocês estarem aí. Espero que vocês tenham entendido este vídeo, a informação. Se vocês têm dúvidas, coloquem aí em baixo. Eu também não sou assim, também não tenho assim tanta informação. Existem outros canais de YouTube onde tem outros personagens, onde também tem muita informação de outros tipos. Então, vejam aí nos meus vídeos se vocês tiverem dúvidas, não é? Sobre uma ou outra coisa. Como se eu também não estou em todos os mundos, em todas essas fantasias, estas ilusões que proporciona esta ilusão, este simulador, mas dentro daquilo aonde eu estou, este caminho para o qual eu estou a ir, né? Então, nesse aí, vocês façam as perguntas, a ver se eu consigo responder, ou faço um vídeo a responder essa pergunta. E muito obrigado por vocês estarem aí. E, como eu sempre digo, confia, desconfiando de tudo e de todos, e nesta vida existem muitas vidas. Até ao próximo vídeo!